Eu queria que você falasse um pouco o que você pensa, o que você entende de toda essa questão envolvendo a cura gay. Tá, perfeito. Antes, eu acho que seria interessante falar um pouco da bancada evangélica, só para contextualizar esse projeto de lei que está em vigor. A bancada evangélica é um grupo multipartidário e pluridenominacional. Então, é um grupo bastante heterogêneo, embora no primeiro momento pareça homogêneo, uniforme, com um único discurso, uma única voz. Eu acho que é pretensão da própria bancada evangélica apresentá-la de uma forma homogênea. A mídia também contribui para trazer esse tom para esse grupo que é tão diversificado e tão heterogêneo. É um grupo que discute questões morais e religiosas, sobretudo. A pauta da bancada evangélica tem mais cunho moral e religioso no cenário político. O que se percebe é que, em relação à homossexualidade, a bancada evangélica tem um discurso bastante coeso. É uma das pautas em que há uma uniformidade ideológica. Então, em relação ao aborto, você verifica algumas dissidências, algumas dissensões. Então, há diferenças em relação ao aborto, há diferenças em relação a outras temáticas morais e religiosas, mas em relação à questão da homossexualidade, há uma certa tendência à uniformidade ideológica. Então, todos os projetos de lei cuja temática é favorecer os direitos de homossexuais, você verifica uma cruzada evangélica em oposição a essa tentativa de garantir os direitos de um grupo social específico. Então, é claro que me oponho fortemente à cura gay, sobretudo no âmbito da psicologia, então faz nenhum sentido, uma vez que se trata de uma questão de cunho da psicologia, e o Conselho Federal de Psicologia deixa muito claro que a homossexualidade não é uma patologia, isso já tem resoluções bem específicas em relação a isso, mas de alguma forma a bancada evangélica tenta minar projetos de lei que favoreçam direitos dos gays, dos movimentos homossexuais, e não só minar, mas tentar coibir a expressão desse grupo. Então, tem uma batalha ideológica entre evangélicos e homossexuais. Então, considero uma agressividade, uma hostilidade em relação ao grupo político tão importante quanto os evangélicos. Acho que os evangélicos têm todo o direito de representatividade política. Essa é uma temática que depois a gente pode abordar, é bastante polêmica, mas eu acho que tem direito a ter uma representação política, desde que não haja em detrimento de outros direitos, nem tentando coibir outros direitos. Então, eu entendo que esse projeto de lei age no sentido de se opor ao exercício da cidadania de um outro grupo social. Então, de alguma forma, a bancada evangélica tem agido assim, tem tornado um conjunto de moral específico de um determinado grupo como se fosse universal. Então, esse eu diria que é o maior problema da bancada evangélica. Seus princípios éticos e morais específicos têm aparecido no cenário político como princípios que devem se tornar universais e que devem legislar no espaço público. Então, e como que você acha que a gente pode fazer para, talvez não converter, mas poder mostrar ou expor para essa bancada evangélica justamente isso, que os princípios éticos deles são de um grupo deles e que não devem ser universalizados nem invadir os direitos e as opiniões e a ética de outros grupos. Sim, que o que se percebe na bancada evangélica é uma tentativa de monopólio ético, né? Então, se verifica um desejo mesmo, como eu falei anteriormente, de universalização de uma moral específica de um determinado grupo. A bancada evangélica se opõe bastante à relativização dos princípios morais. E eu acho que o interessante seria manter o debate, né? Manter o diálogo político.
Porque na minha concepção política é exatamente a possibilidade da divergência. Né? Se não, eu vou utilizar um autor que se chama Rancière, senão não seria política, seria polícia. Né? E que a bancada evangélica, de alguma forma, age com mecanismos policialescos, no sentido de querer impor uma ordem a partir da uniformidade, tentando coibir outras vozes que são dissonantes. A gente entende que no espaço público, para que se preserve a lógica da política, é importante que o diálogo se mantenha, ou seja, que as divergências, que as oposições, de algum modo tentando evitar qualquer tentativa de uniformidade, qualquer tentativa de manutenção de um discurso único, de um pensamento único. A pluralidade seria a melhor forma de garantir que o espaço da liberdade seja preservado. Então, o que eu entendo é que novos representantes de outros segmentos sociais possam assumir a esfera pública. Eu não seria coibindo os evangélicos de se manifestar, mas seria criando mais espaço para outros atores políticos se posicionarem nesse debate. Se escreveu, remeta, engrossou, se meta, e quer dever, prometa, pra moldar, derreta. Não se submeta, não se submeta.